querido amigo que nós estudamos juntos desde 1978 até 1985. Medina, grande Chicão. Vamos lá, A minha cara. mãe não Agora você estreava nem pareceu o nascer nessa época. Dumbledore, desculpa, mas agora você pareceu o Dumbledore. Falando de 1988, eu falei, caramba, Só o falta a Dumbledore é barba. pessoa. Só falta deixar a barba grande. 1985 a gente estudou, né? Francisco, você está por aí, Francisco? Está aqui, ele tem o microfone fechado. Francisco, minha conexão caiu. Turminha? Eu acho que o microfone tá fechado. Não, O microfone dele tá fechado. É. Ele não tá... Caraca, Deixa eu gente. escrever aqui para ele. Ai, Agora isso. eu tô tomando um pau aqui do meu computador. Tudo bem, pessoal? Aí, Chico, Tudo. beleza, cara. Você pode. Eu já falei que você é meu amigo, que a gente estudou junto no SESI. Eu escutei. E aí eu deixo a cargo de você. A aula é sua. Você é o escritor. Vamos lá, eu tô curioso aí. Você falou que tem gente que já tinha lido o livro aí. Quem já leu o livro aí? Tem alguém no grupo aí que já leu o livro já? E aí, Sofia, você leu? Eu não li o livro, eu falei. A Letícia, eu acho que leu. Lembra, professor, que ela tava falando pra você? que Verdade, a Letícia. A Letícia- A Gabriela leu. A Gabriela também, aqui, olha. Então tá, deixa eu aproveitar e pegar ali os livros para mostrar para vocês, quem não conhece. Nossa, Soren, falando em livro, tem um que eu peguei da Marlene no ano passado, nem entreguei pra ela, coitada. Aqui na câmera para vocês. Esse aqui é A Fada e o Bruxo, que é o livro primeiro que eu escrevi em 2012. Meu Deus. Uma edição minha, e depois eu lancei. Depois, o que aconteceu? Muitas coisas aconteceram e todo mundo ficou esperando a continuação. Quem já leu sabe que o final é impactante, né? Estão me escutando? Gabriela? Então, o final é bem importante. Dá para explicar para quem já leu, né? Mas o que acontece? Eu escrevi a continuação. A continuação são 7 livros, né? Aqui, ó. Harry Potter. Olha a grossura dos livros. O É legado. igual Harry Potter, as grossuras são grandes. E depois vem o Príncipe e a Sereia. Depois vem a Bruxa de Rock. Depois vem a Princesa e o Dragão. Depois vem... Só tem uma pergunta. A Rainha Espada. Não é, hein? E depois vem As Origens Encantadas. Quanto tempo, na média, assim, demorou para fazer cada livro desses? Então, os livros demoraram quase 10 anos. Eu vou explicar, pelas perguntas pelo que o professor adiantou comigo, vocês têm muita curiosidade de saber o processo de criação, eu acho, mais do que saber da história, né? Acho que muita gente sonha, eu também quero ser escritor, como eu vou fazer? Eu estava conversando com o professor um pouco antes, ele pegou, que legal, você foi para essa área. Bem, é muito difícil a gente ser escritor nos dias de hoje, porque, eu não sei se vocês sabem, mas um escritor ganha 10% do que vale um livro, né? Então é muito difícil viver de escrita. Assim como na Olimpíada a gente não vê muitos brasileiros despontando como campeões, a gente não é um país de atletas olímpicos, a gente também não é um país de pessoas campeãs na arte. É muito difícil. Então, assim, eu trabalho com viagens, né, há quase 30 anos. E eu montei uma empresa há 12 anos atrás. Quando a minha empresa começou, ela não tinha muitos clientes ainda. Foi quando eu decidi escrever o livro de fato. E a história rápida de como o livro nasceu foi o seguinte: a minha empresa que eu montei antes, em 2000, era uma empresa que viajava com adolescentes e com crianças. E eu contava as minhas histórias no ônibus, porque era muita viagem de ônibus, longe, né?
E aí, nessas viagens, eu ia testando a minha história. E aí, quando eu contava para criança, era aquela coisa, que legal, tio, um livro isso, vai dar super legal. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a contar para adolescente, no ônibus, né? Primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial, né? Começou a dar uma bagunça, porque as meninas ficavam revoltadas com o final da história. E quem já leu o final da história sabe por quê, né? E aí falava para mim, Chico, se um dia der certo esse livro, eu não vou comprar, você tem que mudar esse final aí. Eu não mudei o final continua sendo, o final que está na história continua sendo o final. E assim, eu continuei escrevendo, só que muita gente na internet cobrando, eu não sei se vocês sabem dessa curiosidade, alguém já viu o book trailer? O book trailer do Fábio Bruxo foi o primeiro book trailer no Brasil feito com computação gráfica no estilo cinematográfico. Isso lá atrás, em 2011, 12, quando ninguém falava disso ainda. As Crônicas de Fábio Bruxo teve a maior comunidade do Facebook para um livro. Isso lá atrás também. Tinha quase 40 mil fãs, né? Quando ninguém tinha nada, quase. Todo mundo brigava lá por 1000. Então, assim, foi pioneiro a parada, o jeito que foi feito tudo, né? E aí o que aconteceu? Todo mundo queria a continuação, mas ninguém imaginava que não era uma continuação, um livro. Eu falava muito disso aqui, do Príncipe da Sereia, né? E todo mundo, cadê o Príncipe da Sereia? Tinha book trailer, tinha tudo, cadê a continuação? E eu não soltava, por quê? Porque ninguém sabia, mas eu sabia que eram muitos livros, né? A história era bem grande. E eu tinha medo de, por exemplo, lançar o Príncipe da Sereia e chegar lá no final da guerra, no final do último livro, descobrir uma informação que ia interferir no começo da história que estava no Príncipe da Sereia. E realmente isso aconteceu. Então, por isso que eu demorei, né? Só que aí, para ajudar mais ainda na minha demora, em 2015 eu terminei de escrever. Aí foi quando não tinha mais como a minha empresa não dar certo. Eu tinha que fazer a minha empresa dar certo. E aí eu corri para fazer minha empresa dar certo e os livros foram ficando para trás. E aí, finalmente, agora, em 2019, né, aconteceu uma coisa um pouco triste comigo. Eu me separei da minha mulher, eu tenho 2 filhas, e eu fiquei, assim, chateado, tal, naquela coisa de louco, e eu me peguei aos livros novamente. E eu peguei, para não ficar louco, pensando em besteira, eu falei, eu vou entrar de novo nas Crônicas de Ivy e vou acertar. E eu tinha que acertar 2 coisas na história toda. Eu tinha que fazer o link dos livros. Sabe quando está assistindo um filme, uma série, tem lá um lance e fala assim, responsável por continuação. É isso aí, tem a continuação entre os livros, para deixar as coisas... E tinha o último livro, que é esse aqui, que é a Rainha Espada, que é onde acontece a guerra, né? Que, sem querer, a pessoa que corrige o livro, que não sei se vocês sabem que tem uma pessoa que corrige erro de português e tem uma pessoa que faz o trabalho de copy desk, tá? Então, o copy desk é a pessoa que pega furo na história, que vê se tem alguma coisa de errado e tal. A pessoa que corrigiu meu livro falou, tem um erro muito grande aí, você está copiando grandes histórias de fantasia, você tem que mudar. E realmente, no inconsciente, eu não percebi, eu sem querer estava entrando no rolê das histórias dos outros, né? E aí eu tive que trocar e eu demorei para fazer isso, aí eu consegui. Aí em 2021, agora, finalmente, eu lancei os 7 livros. Assim, a primeira vez que acontece isso no Brasil, inclusive, de uma série de fantasia ser lançada dessa maneira. Tá bom? Agora sim, contei a história do livro, contei o que me inspirou. Agora, vamos para ficar mais dinâmico, não sei, Marcelo, como você quer fazer. Se quiserem fazer perguntas, eu posso ir respondendo. A Sofia levantou a mão, né, Sofia? E as perguntas vão chegar agora, hein? Eu só vou falar uma coisa, eu só fui o contato só. Entendeu? Eu não estou preocupado com online. Então,
Tem um negócio que, tipo, tem alguns escritores que se inspiram em outros livros. Então, uma pergunta assim que talvez, não sei se a professora Karina iria perguntar se algum de seus livros foram inspirados em Harry Potter ou algo parecido, ou Animais Fantásticos, essas coisas. Ah, muito bom. Eu estava gravando um vídeo hoje, até falando sobre isso. Só que eu tenho um problema que eu gravo os meus vídeos, depois eu vou assistir, eu falo, não vou colocar. Porque quem entrar no meu YouTube, lá no meu canal, é Francisco Medina, depois me procurem, vocês vão ver eu Sim, eu já falando procurei. Vocês vão ver eu falando do mundo todo. Já viajei para 70 países. Ô, Então, assim, louco, quando já eu viajou pro mundo tô todo. na vibe, falando de um lugar, eu falo super bem. Que nem agora aqui também eu estou me sentindo à vontade, que eu estou com um amigo, eu adoro falar em escola, né? Então, assim, eu me sinto bem. Agora, para falar dos livros, para falar das histórias, sozinho, aqui no meu cantinho, não está sendo fácil. E eu estou com um baita de um problema, que o livro agora foi traduzido para o inglês. E vai ser lançado agora, daqui a um mês, em inglês. E agora eu tenho que começar a falar inglês para a galera do exterior. Então, vamos Awesome. lá. Eu não estou conseguindo nem falar em português direito. Agora, imagina eu ter que falar inglês. Eu estou para falar Faz um um palavrão. roteiro, Hã? Pelo menos faz inglês não um é tão roteiro difícil em assim. inglês e você coloca assim no computador e aí você pega uma câmera e divide meio que as telas, sabe? Ai, boa ideia isso aí, né? Mas eu estou usando, não tem como a gente mostrar aqui, ó. Eu tenho um desse aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu tenho isso aqui, ó, o que eu fiz hoje. Eu vou mostrar um bastante, Esse dele. ver se vai dar para ver. Isso aqui, ó, é uma lousa. Estão vendo ou não? Sim, dá pra Aham. ver. Por exemplo, eu vou colocando todas as coisas que eu quero e isso fica atrás da Eita. Eita, pergunta. travou. Que quem é mesmo que fez a pergunta, o nome da pessoa? É, eu, É Sofia. você, É Sofia. a Sofia, né? Claro. Minha filha. Hum. Então, eu expliquei isso num vídeo até a Vale, como vocês estão fazendo a volta Hogwarts, essa coisa toda, né? Eu acho que a explicação que eu vou dar vai ser bem legal para vocês entenderem. Após o Harry Potter, após o Crepúsculo, houve um boom da literatura, essa literatura que vocês gostam, a gente gosta, chama Young Adult, é IA, né? O Young Adult quer dizer o quê? Jovens adultos. Então, são livros jovens que os adultos podem ler. Os meus livros, eles iam ser muito mais pesados. Mas, quando eu nasci o primeiro, eu viajei para 45 cidades, eu tinha que me ajoelhar todas as vezes que eu ia tirar foto com quem pegava autógrafo. Entenderam, né? Criança comprando livro. Sim. E eu repensei, quando eu fui escrever a continuação, eu falei, eu não posso continuar na vibe que eu ia fazer, porque não vai rolar para criança. Então eu mudei algumas coisas para não deixar os livros tão pesados. Na época que o Harry Potter saiu, muitos escritores, assim, muitas histórias começaram a surgir que não deram certo também. Histórias assim que eram meio que cópias do Harry Potter e ninguém sabia. A pessoa inconscientemente fazia. Então, assim, que nem eu fiz agora no final da minha guerra, algo que eu falei que eu estava copiando. Então, o que acontece? Muita gente estava ali falando uma escola de magia e ninguém nem percebia que estava copiando, né? Então, ocorreu uma questão assim, será que as Crônicas de Ivy, o bruxo, é o bruxo do Harry Potter? Bom, eu acho que tem acho que duas pessoas que leram, né? A história começa com uma escola de magia, e aí a pessoa fala, puta, escola de magia, isso aí é Harry Potter também. Mas só que não! A escola de magia de Ivy, né? Que todo mundo, quem já leu, sabe, né? A escola de magia de Ivy tinha a ver com o quê? Com a escola usada porque vamos falar rápido de Eve para a gente entender que o Marcelo também não conhece. Eve é um planeta encantado. Lá eu defendo que nasceram as criaturas fantásticas. Então lá que surgiram as fadas, surgiram os dragões, surgiram todas as criaturas fantásticas, certo? Então, quando a gente olha uma história, por exemplo, de Nárnia, que todo mundo conhece, que as criancinhas saem de Nárnia e partem para o mundo fantástico. O que acontece? O Harry Potter, o Harry Potter mora em Londres e vai para o mundo encantado. Na minha história, acontece o inverso, né?
as criaturas do mundo fantástico vão para a Terra, entendeu? Então aí já é diferente. Então o que defende a minha história? Defende que eu vou contar uma história rápida para vocês entenderem vamos dizer assim, a parte celestial da história, né? Então vamos lá. Primeiro existiam os anjos no topo lá de Eve e um deus que chamava Alphagavix. O cara, vou resumir bem resumido. O cara criou os anjos. E tinha os anjos Tortovix e Miravix. A minha filha contando é uma comédia, a minha filha de 10 anos. Os Miravix, Tortovix. Aí os caras começaram a fazer a parada, começaram a fazer a árvore, flor, o lago, papapá, tudo. De repente, começaram a surgir imperfeições. Aí o que aconteceu? O deus lá da galera, o Alphagavix, chamou, falou, ó, deu M aí, né? Começou a surgir umas coisas meio esquisitas e a gente vai ter que fazer alguma coisa. Aí fizeram uma votação lá, falaram, ó, o que vocês acham de matar as imperfeições? Ah, não, a gente não concorda. Então, uns concordaram em matar, outros não. Entendeu? É que nem a esquerda e a direita. Mas uns queriam matar, outros não queriam, e ficou aquela guerra do caramba. Esse negócio parece puxado em Harry Potter entre sangues ruins e sangues bons. Que é, tipo, pessoas que nasceram em família... são bruxas, só que nasceram em família de trouxas, que é a forma que eles dizem humanos. E, ao contrário, pessoas que nascerem bruxos e são bruxos, entendeu? Todos os pais, parentes, são tudo bruxos. Isso, mas agora eu vou explicar qual que é a minha explicação. Você vai entender que não é a parada do Harry Potter. Então, vamos lá. O que aconteceu foi que, na votação, o pessoal chamado Tortovix decidiu, ganhou a votação. Ó, nós não vamos matar ninguém. E ficou certo. Aí estava todo mundo lá continuando o mundo, construindo o planeta, aquela coisa toda. De repente, o deus, lá o deus dele, chama os Miravix, que perderam a votação, e falou, ó, sem ninguém perceber, vamos sair matando todo mundo. For diferente, esquisito, mata. E aí começou a morrer todo mundo. Aí a galera que tinha votado para manter vivo essas imperfeições falou, opa, que negócio é esse? Foram lá e brigaram, certo? Foram lá e brigaram. Quando houve o choque entre as duas raças de anjos, o deus lá do planeta Eve expulsou os anjos que brigaram, que defendiam as imperfeições. E eles caíram na Terra. Na Terra não, em Eve, entendeu? E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, onde surgiu a vida em Eve, surgiram as fadas, surgiram tudo, defende-se, né? Estou começando a contar a história das origens de Eve, defende-se que esses anjos acabaram se apaixonando por algumas mulheres no planeta Eve. Quando ocorria de um anjo ter um filho com uma fada, né? Essa criatura que nascia, ela era considerada um bruxo. Entenderam? Então, isso o que é o fada e bruxo? A fada, o que acontece? As fadas são criaturas perfeitas criadas sobre a superfície de Eve. E aí o que acontece? Existe uma fada, um conceito de fada no universo Eve, quem já leu vai se lembrar, que tem a Teresa, que é uma Vladimir, que é a fada mais poderosa do planeta, que é a fada que é a rainha das fadas. E na história da fada e o bruxo acontece um pega-pá-capá antes da história começar, porque nasce uma fada super poderosa dentro de um castelo e não dentro da Floresta Encantada, que é o lar das fadas. E aí fica todo mundo de cara falando, pô, mas como que pode nascer uma fada nos castelos? Porque assim, vou dar um spoiler gigante aqui, mas que muita gente não entende. Quando o livro começou, pela capa, a fada e o bruxo, muita gente imaginava uma terceira pessoa envolvida. Muita gente imaginava que era uma história de amor. Só que, na verdade, quem chegou no final viu que não é bem uma história de amor. Porque se fosse uma história de amor, o final não seria aquele. Concorda? Sem dar spoiler, né? Então, assim, o que tem atrás do planeta Eve? Quando a gente olha o mapa, vou abrir uma parte do mapa aqui, que está atrás do livro. Quando a gente olha o mapa, tá? Deixa eu ver se dá para ver. Tá dando para ver? Dá para ver. Olha a natureza,
devastada por quê? Pela civilização. Como é o nosso planeta. O drama que o nosso planeta Terra está vivendo é o mesmo que o planeta Eve viveu. Imagina um lugar que foi concebido para ser o lar dos megaparaísos, dos múltiplos, como diz na história, dos múltiplos paraísos. De repente, uma das imperfeições que a raça humana que apareceu por lá aparece e, de repente, começa a construir castelo, destruir árvore, contaminar lago. Você acha que o planeta ficou feliz? Agora eu quero Não ler. ficou nada feliz. Vamos ver. Cara, sabe que essa história tá passando na minha cabeça? Ela tá misturando uma história de início de Crepúsculo como algo amoroso, aí que você acha que é amoroso, aí você mistura com Harry Potter, aí você mistura com Sininho, aí, cara, eu tô imaginando cada coisa que eu escuto as pessoas falando na história, eu fico imaginando. Aí na minha cabeça tá passando cada coisa, tipo, parece que sobre a civilização, parece que como se fosse o mundo de hoje, sabe? O humano destruindo o planeta. Aí eu falo, cara, que história doida, mas parece muito que eu minha cabeça. Cara, meu Deus, meu Mas Deus. de hoje, o que pega na história eu tô dando um spoiler da história como um todo, tá? Tá bom. Marcelo, que eu vou spoiler minha história aqui para valer a pena o nosso encontro aqui, tá? O que acontece? Eu escrevi a parte 7 das Crônicas de Eve, ok? A parte 7, na verdade, é o começo de Eve. Só que eu dou uma dica para as pessoas não lerem a parte 7 antes de ler o terceiro livro. Porque aqui, na verdade, eu conto um pouco dessa trama do porquê aconteceu. Porque agora eu vou explicar aqui, agora que a pessoa falou, agora não decorei quem estava falando, que parece uma coisa, parece outra. O livro, quando ele nasceu, quando ele surgiu, muita menininha pegou o livro e falou: nossa, que bonitinho, uma história de amor. E, de repente, o livro... Deixa eu pegar outro livro aqui para vocês terem uma ideia. Professor, você muito consumo ter uma estantia de livro, né, professor Marcelo? Fala a verdade. Tem a própria biblioteca dele, ó. O que acontece? Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Ele tinha 400 páginas. Sabe quantas páginas demoravam para ter um beijo? Quanto? 180 páginas. Que menina que aguenta uma história de amor com 180 páginas para... Eu tenho um caderno de 400 páginas que eu leio todos eles. Eu tô falando assim, ó. Beijo, não. Beijo, não. Beijo, não. Não, 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 não. Beijo, achei. Depois que o livro foi alterado, né? Olha o que aconteceu. Meu Deus, quanta folha. Diminuiu a quantidade de páginas. Por quê? Porque eu tive que diminuir o começo do livro. Então, o que aconteceu? No começo, eu vou dar uma explicação. Vocês sabem, viram a diferença do que é high fantasy com fantasia urbana? Né? Então, assim, o meu livro, ele é high fantasy. O que é um high fantasy? É a história de rei, rainha, princesa, dragão. É o que é o Senhor dos Anéis, é o que é o Game of Thrones, entendeu? Só que eu coloquei romance no meio e toda essa questão ecológica. Só que a molecada que pegou o livro no começo falou: puxa, que legal, Fábio Bruxo, uma terceira pessoa, é uma história de amor. E é clichê. E agora, entendeu? Sem nada. Aí pega o livro e demora. E não acontece beijo. E a Fábio Bruxo não se encontra. Não podia. Então, os caras que corrigiram o livro, quando o livro foi para uma editora grande, falou: você tem que cortar aí a história dos personagens, você tem que cortar esse começo, e nós temos que chegar no beijo logo. Tem que chegar no beijo logo. Porque o que todo mundo queria ver... Eu acho interessante livros ou filmes que, tipo, você tá lendo, aí você percebe que o final explica todo o livro. Mas você não gosta, tipo, eu vou pular direto pro final. Não, você gosta de pegar aqueles momentinhos que você não consegue pegar no final. Aí você pega detalhe por detalhe. E eu gosto desse tipo de livro, é muito legal. Então, o que aconteceu? Quem já viu O Senhor dos Anéis aqui, deve lembrar que até o filme ele é lento no começo. Por quê? Porque um livro de high fantasy, uma história de high fantasy, ele primeiro apresenta a história, apresenta o universo, e depois você cai dentro dele. Então eu não poderia começar já com o beijo, já, com a fada, o bruxo encontrando. Que dá uma legal, tropeçada e já cai na história toda.
Não faz sentido. E eu acho que, e quando eu li as críticas, eu dava risada, porque assim, eu via gente reclamando do começo, mas eu não vi um gato pingado falar alguma coisa da trama do meio para frente, do meio para o final. E do final, então, eu nunca vi ninguém falar nada. Entendeu? Porque assim, quando eu assistia um filme ou li um livro, eu falava assim: ah, eu vou adivinhar o final, eu vou adivinhar o final. E eu sempre adivinhava. Só que eu peguei e falei, eu vou fazer uma história que ninguém vai pegar o final de jeito nenhum. E não tem como saber o final. Não tem, porque é uma surpresa. Surpresa. Né? É uma Coisa muito surpresa. importante na escrita, né? É uma surpresa que acontece no final. Então, assim, dando um mega spoiler para vocês, por exemplo, essa imagem da capa do primeiro livro. Vocês sabem que essa imagem é uma imagem do quinto livro? Ninguém nem imaginava. Essa cena, essa pessoa que está aqui, quem já leu, sabe que tem a Ava, que é a fada, o Aiden, que é o bruxo, e tem a Emma, que é a bruxa, né? Essa é a Emma. Numa imagem, né? Que ela está entrando, destruindo tudo no quinto livro, certo? Então ninguém nem imagina. E a Emma, na verdade, é uma personagem super poderosa. E o que acontece no começo, que eu falei que vou dar um spoiler aqui para aproveitar para tornar esse momento nosso aqui icônico, né? Nas Origens Encantadas, a hora que o planeta... Olha, presta bem atenção que eu vou explicar. Na hora que o planeta Eve percebe que está sendo destruído, que vai acontecer um rocambole que vai detonar tudo, o planeta Eve simplesmente, sabe o que ele faz? Encarna no corpo de uma mulher. Aí ela está de boa, morando numa cabaninha, inclusive um mapa das origens de Eve, quem entra no meu site, agora o último post, tá todo mundo com o computador aí, entra no franciscomedina.com.br, o primeiro post para vocês olharem no mapa. Aí vai ficar legal a gente falar olhando o mapa. Pô, isso aí não é para ficar falando em outros lugares, não, para a gente estragar quem vai ler, hein? Olharam o mapa aí ou não? Deixa eu ver aqui se eu abro também. Está aqui. Acharam o mapa? O primeiro post do blog do site franciscomedina.com.br. Tem ali blog. Tá, eu achei o site. Não, vai ali. Tem Francisco Medina. Tem blog. Aí tem todos os posts. Aí vai aparecer o mapa. Tem um post que mostra assim, mapa do planeta Eve em inglês. Acharam? Achei. É o primeiro. É o primeiro, isso. Então, o primeiro mapa é o mundo já evoluído. E a parte de baixo é o mapa das origens de Eve. Estão vendo? Sim. Vamos brincar de achar. No mapa das origens de Eve, vai aparecer uma cabaninha no meio da selva. E essa mulher, que é o planeta encarnado, ela chega e se instala no planeta. Lembra que eu contei a história dos anjos, que os anjos são jogados no planeta Eve? Quando um desses anjos, Tortovix, o líder, cai no planeta Eve, essa mulher vai lá, salva ele, cuida dele e tem uma filha com ele. E essa filha é a profecia de que ela vai ser a bruxa de Evoque, entendeu? Que a bruxa de Evoque aparece no quarto livro. Cadê? No quarto livro. A bruxa de Evoque, que na verdade é a Emma. Tá certo? Então, assim, eu não tinha como contar toda essa história no começo, porque esses 150 páginas para rolar o beijo, já teve gente que gritou, você imagine 400 páginas para acontecer o beijo. Aí a meninada ia deixar... Entendeu? Então, o que acontece? Por que a Emma, na história, ela é tão poderosa? Porque ela
ela é, além de ser uma bruxa, né? Da raça É bruxo, dos dois coisas mais poderoso? ela é bruxa com sangue Tortovix, entendeu? E o bruxo da história, o Aiden, ele é bruxo com sangue Miravix, né? E a fada, que é toda poderosa, ela é fada porque ela tem sangue da fada, ela é a profecia da fada que ia ser rainha e ia ser fada ao mesmo tempo. Ela vai unir os dois reinos, o reino das fadas e o reino dos humanos, numa coisa só, né? E isso vai acontecer no decorrer da história, né? Então, a dificuldade de se contar uma história é justamente essa, porque assim, porque se você falar demais para explicar, para as pessoas entenderem, você fica chato. Se você não falar e partir com a história direto, o nego vai achar, tem alguma coisa errada aí, que história sem pé, sem cabeça. Não, não é sem pé, sem cabeça. E aí, o que eu faço? E por isso que é tão difícil. Entenderam? Então, acho que eu expliquei aí que não tem nada a ver uma coisa com a outra do Harry Potter com a minha história. Mas quem pegava o livro na época, em 2012, quando foi lançado, falava, nossa, não é história de amor. Totalmente igual, se fosse lá naquela época. Era também o Harry Potter, entendeu? Agora, a minha nova história que eu escrevi, que vai ser lançada no final do ano, o Universo Happiness, aí sim é uma história clássica do quê? De crianças indo pro... Se der tempo aqui, não sei, acabou o tempo, a gente fala depois. Mas é uma história diferente, de crianças vão para um outro mundo paralelo. Tá lembrando He-Man? Gente, só sei que eu quero ler esse livro, Não, gente. Eu tava até vendo de contra. Já tava aqui na Amazon. Lembra da Caverna do Dragão? Eu também, já tava na Amazon. Que legal. Daqui a pouco chega as encomendas do livro do Francisco Medina lá na escola. É isso aí. Como que é? Encomendas dos seus livros lá na escola. Olha lá, a Sofia também já pesquisou. O primeiro custa mais caro, porque ele é maior. Uhum. Eu fiz uma correção no primeiro livro. É um pouco maior, porque no final dele eu coloquei um apêndice. Eu fiz um apêndice explicando as coisas mais comuns, porque eu vi que muita gente entender quem é fada e quem é bruxa, né? Por que acontece a história de quem é fada e quem é bruxa? Quem já leu vai se lembrar. Todo mundo é fada na Floresta Encantada. As fadas viviam na Floresta Encantada. O Rei do Norte, vou contar uma outra parte da história para vocês entenderem. O Rei do Norte, que a gente chama de Polidores, teve uma ideia fantástica, né? Durante uma guerra do passado, isso eu conto no livro das Origens, né? Ele fugindo porque os anjos, o que aconteceu? Quando os homens começaram... eu começo indo para trás, daqui a pouco eu estou na origem de novo. Quando os homens começaram a construir os castelos, os anjos ficaram pé da vida. Porque, assim, o combinado do paraíso não era ter castelo, não era ter casa, corte, rainha, rei. Era para o inferno. Ninguém quer saber dessa gente estragando o bonitinho do planeta. Então, os anjos declararam guerra aos reis. Os anjos falaram assim, nós vamos descer lá no planeta, nós vamos quebrar tudo, vamos matar todos os reis. E aí rolou isso, essa guerra, né, no passado de Eve. Os anjos descem e começam a pegar os reis de porrada. E o rei do norte era muito medroso. Ele é tipo aqueles, sabe aquelas histórias de rei, que o rei vai na frente lutando, né? Esse rei, o rei Cop, né, ele era super medroso. E ele, um dia, com a guarda dele, pegou, a hora que o pau estava quebrando no castelo dele, ele fugiu. Quem está com o computador aí, olhando o mapa, vai ficar até divertido. Olha em cima o mapa original, onde está Polidores. O Polidores é o reino onde vivia o avô do atual rei, que acontece a história da Flor do Bruxo. O que aconteceu? O rei ele fugiu pro lado ali da esquerda, que está onde? Grunaera. Grunaera é o lugar onde vivem os dragões em Eve. E, de repente, a hora que o rei está fugindo lá para Grunaera, com os soldados dele, de repente os anjos pararam de perseguir ele. Aí o rei falou, puxa vida, mas por que vocês não vêm aqui? E várias vezes que ele estava fugindo, os anjos não entravam lá. O rei foi atrás de entender e descobriu que os dragões comiam os anjos, por causa do sangue dos anjos.
Aí o rei falou, ah, é? Puxa vida, que legal. Aí esse rei tem a ideia de caçar os dragões de pequenininhos e usar esses dragões como artilharia, como instrumento de guerra. Porque ele falou, bom, já que o anjo tem medo de dragão, eu vou fazer um exército de homem montado em dragão e eu vou combater os anjos. E isso, pô, inverteu a guerra, porque aí Polidorus ficou poderosíssima, né? Porque estava conseguindo enfrentar os anjos. E os anjos foram derrotados pelos reis, imagina que vergonha. Os anjos derrotados pelos reis. E esse rei de medroso, bobo, não sei o quê, teve essa ideia maravilhosa e conseguiu fazer isso. Só que é injusto os dragões serem caçados, né? Inclusive, no livro O Príncipe e a Sereia, tem uma parte que eu mostro como os dragões eram caçados, né? Porque eu falava que os dragões eram caçados, mas nunca mostrei. Eu conto isso na terceira parte. Mas, enfim, os dragões foram usados como arma de guerra. O rei do sul falou assim, puxa vida, como que pode? O rei lá de cima agora tá se fazendo, tá podendo, tá tendo os dragões, daqui a pouco ele vai vir aqui, vai querer mandar em tudo. Ele falou, nem, não vamos ter que ter uma ideia. O que ele teve a ideia? Ele falou, bom, lá embaixo no sul tá as fadinhas, né? Eu vou falar com as fadinhas, quem sabe eu negocio uma forma das fadinhas virem pro meu reino, eu vou ficar poderoso também. E aí ele começa a falar com a rainha das fadas, né? O rei Quimius, que é o rei do sul. E aí ele não é que ele convence a rainha das fadas a deixar a floresta junto de outras fadas e ir para o castelo dele. E aí quem está olhando para o mapa, vendo ali Elas Black, embaixo tem Casa das Fadas, tem em inglês esse mapa, né? Mas House of Fairies, né? Então o rei ele constrói um palácio para as fadas e urbaniza as fadas, entendeu? E aí cria um lance assim, quem ficou quem veio para o castelo é fada de verdade. Quem ficou dentro da floresta é tudo bruxa. E aí, quando começa a acontecer a história no livro, muita gente se confunde e fala, eu não entendo quem é rei, eu não entendo quem é bruxa, entendeu? Mas foi uma baita sacada, mas ele só conseguiu por quê? Por algo que não conta no livro A Fada do Bruxo e sim nas origens. A danada da Rainha das Fadas se apaixona pelo rei. Por isso que ela vai. Senão ela não iria, entendeu? Mas isso conta lá nas Origens Encantadas, que é o livro que conta o passado. E quando ela se apaixona, ela tem um filho. Esse filho é escondido, ninguém sabe, né? E esse filho tem outro filho, e esse filho tem uma filha, que é a fada, que ninguém entende. Na Fada do Bruxo, conta, mas por que a fada é tão poderosa? Por que a fada é tão... Porque ela tem sangue dessa rainha das fadas que foi apaixonada pelo avô do rei, entendeu? Então, tudo tem seu link. Então, lá na frente, quando eu escrevi o sexto livro da guerra, quando a fada conta isso para todo mundo, que ela foi atrás da história e descobriu, pô, como que pode? Tinha que estar tudo interligado. Por isso que escrever história é tão difícil, né? Gostaram? Quem lê agora vai ler com outros olhos, né? Que bom se todo mundo pudesse ter. Agora foi top, hein? Agora todo mundo vai ler. Da onde o cara tirou tanta criatividade para criar tantos livros? O mundo inteiro. Quanto tempo demora, em média, para escrever uma coisa assim, né? Tão grandiosa? Quase 10 anos, né? Demorou 10 anos. Meu Deus do céu. E outra coisa interessante que vocês vão ver, em cada livro eu visito... Esse aqui eu falo que é o meu preferido, né? Porque aqui acontece... olha que legal, olha a sinopse... não estou dando spoiler, né? Mas olha a sinopse do quinto livro, só para vocês entenderem a loucura. Viva os noivos! Enquanto a bruxa Devok e os Trollers marcham em direção ao Reino do Norte. Então, ou seja, aqui nessa história, a bruxa Devok já está detonando tudo e está invadindo, preparando para invadir Polidorus, né? Um grande casamento acontece no intuito de unificar o poder dos reinos. Que casamento é esse? É que nem no passado, que eles faziam a Espanha com Portugal, a Espanha com a Inglaterra. O que acontece? A princesa e o príncipe
do norte, do sul, que eram adversários. O que vai acontecer aqui? Vão se casar, né? Meu Deus, imagina a força de Estado que eles não devem ter. Mas daí eles falam assim, ó, acompanha o estrelato de Irânia, a sereia de Textrix e o que ocorre com Ailen, Ava e Ema na Terra. E tudo a sequência dos eventos surpreendentes que precederam a chegada da bruxa de Vok. Então, o que vai acontecer? Muita coisa acontece. Meu preferido por quê? Porque em cada história, eu falei que eu viajei muito, né? Conheço 70 países, né? Então, assim, em cada livro, a Fada do Bruxo, quem já leu, percebeu que foi para Amsterdã, foi para Berlim, foi para, acho que Buenos Aires, foi para Londres, foi para 5 lugares. O Legado Troller, que é o menorzinho, ele acontece em São Francisco, onde eu estudei. Tá? O terceiro, o Príncipe Sereia, ele vai para o Japão. Inclusive, é bem legal, aí o professor falou que vocês estavam aprendendo sobre voar, tá? No meu livro tem as transições, quem já leu, né? Que você pode transitar de um lugar para outro, né? E acontece um negócio bem legal das cidades, né? A menina está explicando para o menino que ele é de Eve, que ele é especial, tal, e está ensinando ele a fazer as mudanças, tal. E ela fala para ele assim, imagina um lugar que você quer estar, e é só fazer assim, pensar e se transportar. E ele é de Paris, né? Ele é francês. E ele imagina a Torre Eiffel. E aí, sabe onde eles vão parar? No Japão. Estão me escutando ou não? Aí, por que vai parar no Japão? Ele imaginou a torre. E sabe que no Japão tem uma torre que é imitação da Torre Eiffel? Então, como ele não sabia fazer ele foi parar lá no Japão. Então, a história, ela conta diversos lugares. Por exemplo, a parte da guerra, que é o 6º livro, ele acontece em Dubai, né? É super bonito, assim, a parte de Dubai. E o meu preferido, eu falo que é a Princesa do Dragão, por quê? Porque eu estudei muito sobre as culturas antigas para poder escrever uma história sobre que envolvesse Império Maia, Azteca, tudo mais. E eu não consegui fazer essa história. Então, em toda a história, eles visitam cidades. E por conta de uma magia, a galera, a turminha que eu falo, ela acaba indo para o passado do México. E eles acabam tendo que viver algumas aventuras no passado do México com os maias, entendeu? Então, é fantástico assim, a história por causa que visita esse passado do México. E eu já viajei para lá, todos os lugares que eu escrevi, eu já viajei. É por isso que os cenários às vezes, são tão perfeitos na hora que eu escrevo, né? Inclusive, só para fechar, a pessoa que corrige os livros fez eu apagar boa parte da parte de Dubai, porque ele pegou e falou, Chico, tá parecendo um guia turístico. De tanto que eu estava sendo minucioso, contando assim as esquinas, os buracos, tudo, né? Tudo bem? Gostaram? Alguma outra pergunta? Gente, eu só sei que eu quero ler o livro. A única coisa que eu sei. Já entrou na lista lá de leituras próximas. Podia fazer um crossover, ó. Seria muito difícil. Muito bom. Que legal, Francisco. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas o Francisco sempre foi assim, comunicativo. Ele sempre tinha uma redação bacana, ele sempre contava as histórias assim de uma forma que a gente ficava vibrado na escola. Eu lembro às vezes recitava poemas no final da aula, o professor chamava alguém e o Chico recitava um poema. E ele sempre foi empolgante, né? Escutar ele falar dessa maneira aí, todo esse conhecimento que ele tem, e esse tempinho que a gente teve de compartilhar tudo isso, é fantástico, é muito legal. Eu fico muito grato, né, de conhecer e ter conhecido na infância e depois ver o que se tornou, né, o que continua sendo. Mas ainda... É um foco. Puta, isso
Não, estou na luta, porque é muito difícil. Se tiver tempo ainda para contar as histórias da nossa infância, inclusive, né? Por que eu acabei me tornando essa parte um pouco mais cultural. A nossa escola que a gente estudou, ela foi pioneira na época. Lembra? Tinha muito concurso disso, concurso daquilo, de música, de poesia, de pintar muro, né? E eu tive um problema de coração, não sei se você lembra. E eu não podia fazer esporte, não podia jogar bola, não podia fazer droga nenhuma. E aí, o que eu fazia? Já que eu não podia me desenvolver fazendo esporte, eu falava, eu vou fazer as outras atividades. E eu comecei a entrar em tudo que era concurso, né? E de poesia eu ganhei, o de música, não sei se você lembra, o de música, eu não conseguia ganhar o concurso de música, eu fui lá e reuni todas as pessoas que eu queria, fiz um grupo, cantei no meio sem saber cantar e ganhei, porque eu consegui reunir a galera, né? Tinha até piano no meio da música, tudo, né? E uma outra história engraçada também da Feira de Ciências que eu nunca ganhei, né? Ficava revoltado, mas assim, por conta, essa é uma lição aqui para vocês. Às vezes a gente pensa, eu tenho um problema tal. Às vezes o problema que você está passando acaba te levando para uma outra parte boa, né? Então é sempre legal chegar no meio do caos, no meio da confusão, o que tem de bom aí por trás dessa bagunça toda. Sempre tem. E lembra desse recadinho que eu vou deixar assim, se não achou a parte boa no meio da confusão, é fraco, entendeu? É fraco. Tem que achar. Tem que achar. Aconteceu coisa ruim, vai atrás que tem coisa boa por trás. É que nem aquele ditado, há males que vem para o bem. A mais, sempre a mais. Agora daqui, ó, dos meus 49 anos, olhando de cima para baixo, para vocês que estão vindo para trás, essa é a dica que eu deixo para forever, para a vida, entendeu? Aconteceu meleca na vida, mexa, deixa feder, vai atrás. Tem algo de bom por trás de tudo isso. Aos fracos que não conseguem enxergar, aos fracos que não conseguem enxergar e vão ficar chorando, entendeu? Mas se você mexer lá, mexer, o que tem aí, eu vou encontrar. Então, assim, a minha separação ocorreu agora em 2019. Eu fiquei super triste. Mega triste, né? Acho que essa é a minha última história, Marcelo, né? Eu fiquei mega triste. E eu tenho duas meninas, uma de 10 e uma de 6, que vivem em fantasia aqui 24 horas por conta de estar comigo. E eu não tinha como explicar para elas por que o casamento tinha acabado, né? Por que o príncipe e a princesa... E uma coisa me chocou, que ela falou assim, papai, eu queria que você e a mamãe ficassem junto como o príncipe e a princesa. Eu não sei se tem aqui gente com pai separado, tem? Não, mas eu conheço um amigo que tem. Todo mundo tá com pai e mãe junto, né? Então, mas eu não tinha como explicar para minhas filhas. E aí eu criei a minha próxima história. Então, assim, da meleca, eu enxerguei um jeito de fazer uma nova história. Se as Crônicas de Eve eu apanhei porque eu escrevi sem entender como eu tinha que escrever, e eu dei minhas patinadas, 400 folhas antes de começar, demorar para o beijo, isso, aquilo, nessa nova história, eu usei tudo que eu sabia. E uma das coisas que falam que pega pesado na hora de você fazer um livro é você se entregar com sangue, com lágrimas, com coração, com tudo, né? Então, por conta do que eu passei da minha separação, eu fui com tudo, entendeu? Então, só para vocês terem uma ideia do que está para vir por aí, eu criei um planeta chamado Rapness. O Rapness é o planeta onde as princesas e os príncipes foram viver depois dos felizes para sempre. Ou aonde eles ainda estão até isso acontecer. Então, o livro visita as princesas em 3 pontos distintos. Antes, no meio, quando as histórias estavam acontecendo, depois que a galera está vivendo lá, vivendo feliz para sempre, e depois, histórias futuras. Então, assim, o que eu fiz? Eu traduzi do original várias das histórias, os contos de fadas originais, e fui atrás de entender o que estava acontecendo de fato. E as crianças, quando vão para esse mundo e vão tentar ajudar na missão, né,
que elas têm que fazer, elas acabam descobrindo as verdadeiras histórias. Então, o rei, quando ele aparece para um dos meninos e fala assim, olha, eu preciso da sua ajuda. Ele fala, não, o moleque fala, isso aí é história batida, tá cheio de filme assim, você vai dizer que o seu mundo está acabando, que tá tudo, e a gente vai ter que ajudar. Nada a ver, isso aí tá batido, né? E sabe qual é o problema do rei? Esse planeta, que foi criado pela mãe dele, esse lugar começou a receber as princesas depois do Felizes para Sempre. E o príncipe, né? Ele, que quando era príncipe, ele era solteiro. E ele queria namorar uma princesa. Agora fala para mim quem é bom aí. Antigamente, qual a princesa que era solteira? Alguém lembra alguma? Não. Ah, mas eu lembro. Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho foi para esse Feliz para Sempre aí, depois da briga com o Lobo Mal, né? Foi solteira. Esse príncipe, quando que a Chapeuzinho Vermelho chegou, ele falou, opa! Casou com a Chapeuzinho Vermelho. Estava muito feliz, vivendo com ela, né? Tinha 2 filhas, tudo. E o que aconteceu? Separou da Chapeuzinho Vermelho, ficou louco, chorou um monte e falou... Essa história aí tá parecendo com a história pessoal sua. Isso aí, me coloquei na história. Aí falou assim, eu vou dar um jeito... Nossa, eu ia falar isso. Eu vou De dar forma indireta, tu colocou você na história. eu vou... Né? Mas eu não sou caro. Ele falou, eu vou dar um jeito de resolver isso. E ele veio na Terra, né? E para convencer as crianças a irem lá ajudar ele a resolver a situação. Só que, mais uma vez, o final não é... Se alguém pegar aqui e a gente fazer um exercício, vamos continuar a história. O que vai acontecer no final? Galera, vocês vão errar, porque, de novo, como a Fala do Bruxo, quem leu, o final é inesperado, né? E as surpresas das histórias reais é fantástico. Por exemplo, você se lembra que os porquinhos morreram nas histórias reais? Lembra da história dos 3 porquinhos? Sim. Cara, os porquinhos morreram. O primeiro, o segundo morreu. Não tem essa de fugir um para casa do outro. A Disney deturpou todas as histórias, né? Na minha história, as meninas são 2 meninas Pra e 2 deixar meninos. mais pra criança, né? Tem 2 meninas e 2 meninos. Eles chegam, as meninas, elas são acolhidas na casa dos 7 anões, bem na hora que a Branca de Neve está lá. Aí a Branca de Neve vai lá, cai tudo, aquela loucura toda. Aí os meninos querem ir embora, né? Porque eles descobrem o submarino amarelo. E as meninas não querem ir embora. Falam, não, ninguém vai embora daqui. Eu só vou embora, uma falar para a outra, quando eu ver o beijo do príncipe. As loucas para ver o beijo do príncipe com a Branca de Neve. E aí o príncipe leva a Branca de Neve embora e as meninas ficam revoltadas. Falam, que negócio é esse? Mas a história é verdadeira? Não tem beijo. O príncipe leva a Branca de Neve para o castelo. E lá no castelo, enquanto o príncipe dormia, né? Você sabe da história verdadeira ou não? Todo mundo sabe? Não, mas pelo que ela tá levando... Então, na história verdadeira, a Branca de Neve, ela se engasga com a maçã. E o príncipe levou a Branca de Neve embora para o castelo e botou 4 criados para ficar lá tomando conta da Branca de Neve. Aí, todo lugar que ele ia, a Branca de Neve era preparada para acompanhar o príncipe. Aí colocava, põe roupa da Branca de Neve para dormir, põe roupa da Branca de Neve para jantar. E ela morta quer dizer, morta uma ova, né? Tava dormindo. Ela estava dormindo, com a maçã engasgada na garganta, e não morta. Aí um criado, né, que estava já revoltado de ficar, põe Branca de Neve para cá, põe Branca de Neve para lá, ela falou, eu não te aguento mais, e deu um tapa nela. A hora que deu um tapa nas costas dela, a maçã pula para fora. E aí ela acorda. Então, ou seja, não teve beijo nenhum. Então, mas essa é uma das histórias. Eu coloquei dentro das minhas histórias mais de 12 histórias de contos de fada. A Pequena Sereia, quem já viu o desenho que fica com o príncipe no final, ela não fica com o príncipe coisa nenhuma. Então, são uma série de realidades que são colocadas nesse livro, e as crianças lá, a turminha de 4, eles ficam loucos, porque toda hora que eles esperam que vai acontecer alguma coisa, não acontece, porque eles estão no meio da história verdadeira. E estão ajudando o tal do Rei Carlo a resolver a parada com
com a Chapeuzinho Vermelho, que não quer mais ele de jeito nenhum, né? Agora está pronto o livro, estou na correção final, ele sai no final do ano. Tá bom? Espero que tenham gostado. Ok. Você é tipo o. Legal. Literalmente foi a Disney misturado com aquele lá também que criou outra versão pra Branca de Neve e alguns outros contos. Teve sangue, Qual era a alguns, versão lá eu que não criou né, outra sei lá. versão pra Branca de Mas Neve? ele criou algo bem mais divertido do que Sim, vai misturar várias coisas. Inclusive, uma das correções que eu tenho que fazer agora, que eu recebi o livro de volta, é deixar de falar toda hora que a Disney estava errada, porque eu não percebi isso. Toda hora eu fico tirando sarro da Disney. Eu não posso fazer isso. Senão, olha lá, para vocês terem uma ideia, em 2019 agora, como eu trabalho com turismo, né? Eu fui convidado pela Disney em 2019 para ter a nova área do Star Wars. Quem está no YouTube aí, no site do vai ver eu entrando na Millennium Falcon sozinho, sem fila. Porque a Disney convidou, entendeu? Então, assim, eu sou... Foi a pulseira VIP? VIP não, porque a Disney convidou. Eu fiz curso já na Disney 4 vezes. Então, assim, eu gosto demais de fantasia, de tudo. Imagina eu sendo convidado para esse tipo de coisa, mas não porque eu sou fã, não, porque eu trabalho com turismo, né? E foram, acho que, 10 pessoas convidadas do Brasil, eu estava entre elas. Então, a Disney liberou a gente para entrar nos lugares. Por exemplo, Porque não convidou eu e a professora Karen, a gente ama passar por... A gente queria ir pra Disney exatamente para ver essas coisas aí, cara, que mancada. Eu fui pro Avatar, né, quando inaugurou, né? E tinha... Você foi pra Harry Potter? Se você for pra Hogwarts, cara, eu vou ter muito inveja. O Harry Potter também, quem gosta de Harry Potter, vai ver ali na aba do meu site. É que o site da minha empresa de viagem chama nayad.com.br. Aí, se entrar ali no Universal Orlando, tem um vídeo super legal da montanha-russa do Harry Potter, que eu gravei ele na frente e atrás, para ver as duas versões, né? Então, a Universal também faz isso. Ela me chamou para conhecer. Então, veja só, eu vivi altas emoções, assim, por conta de trabalhar com turismo, né? E aí, daí, de onde vem toda a minha ideia, a minha criatividade, entendeu? Agora é de matar, no vídeo, inclusive, que eu fiz do Star Wars, eu falo assim, puxa vida, eu fiquei tão emocionado que eu não consegui gravar. Porque na hora que você entra na Millennium Falcon, eles dão uma cartinha para você, né? E você ou pode pilotar ou pode atirar. E eu não sabia, eu peguei qualquer uma. Aí na segunda vez eu voltei lá e peguei que eu queria dirigir a nave, né? É emocionante, assim, né? Tem algumas coisas que são bobas, tal, mas aí a gente passa por cima. Quem lê o livro A Fada do Bruxo também vai ver que tem um pouco de Star Wars por trás da história, que é a história que eu mais gosto. Atrás dali tem um monte de boneco, de tudo mais, né? Aqui, vocês não estão conseguindo enxergar, mas tem um monte de coisa minha de Star Wars. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Agora dá para ver. Ó, eu vi, eu falei, nossa, dois que monitores. cenário bacana. Ó, Normalmente quem trabalha com edição trabalha Olha, assim. Eu não gosto de Star Wars, nem tenho uma tatuagem de Star Wars no braço. Não, imagina. Não. É a professora Karen, né? Star Wars, Relíquias da Morte e qual que era o outro? É Relíquias da Supernatural. Tem vários brinquedos, ó. Eu tenho algumas coisas até raras, ó. Olha só. Com roupa. Olha isso. Só não vai pedir pra gente dar uma história, hein, professora? Não, eu ia... Calma. Professora, eu lamento te falar, mas pode eu não sou apostar muito que vai. fã Eu espero que de não. Star Wars, cara. Star Wars não... Eu tô assistindo a série, mas eu não sou tão fã assim, não. Calma, você não assistiu direito, Sofia. Depois você assiste com a professora, tá bom? Calma, professora, vai Os explicar Stormtrooper certinho. tem uma Nem mira daqui no muito colinho boa, da viu? tia. Tem história no começo que eu tive que mudar a minha história por conta de quem estava assistindo. A Disney, quando pegou a história original, ela teve que mudar a história para poder ter novas pessoas para assistir. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu fui numa Mega Store, não existia livraria grande nos Estados Unidos. Tinha só, quer dizer, no Brasil. Nos Estados Unidos, o que eu fiz? Eu comprei a continuação do Star Wars, que foi escrita há 20 anos atrás. Só que a continuação oficial que a pessoa escreveu do Star Wars, a Disney não respeitou ela. A Disney passou para frente e fez os outros 3 filmes do final, entendeu?
Por quê? Porque precisava criar uma série de ganchos, de links, para poder respeitar o novo tempo, entendeu? Então, por exemplo, assim, que eu explico para minha filha, eu não tenho nada contra negro, entendeu? Meu vô é negro. Eu acho o Landon um mega personagem. Agora, quem assistiu, por exemplo, o Finn, não tem cabimento. O Finn lá, o moreninho, ele foi colocado na história para poder ter uma representação negro, entendeu? Mas não fala mal da Rey, não, senão a gente briga, hein? Mal de quem? Da Rey. Então, a Rey também é um outro problema. Por que é a Rey, né? A briga de Star Wars agora. A outra diz que prefere Avengers, ó. O protagonismo das mulheres. A mulher deixou de ser Apenas a mãe que trabalhava em casa, cuidava dos filhos, fazia arroz com feijão, e passou a ser heroína, passou a ser a tal, entendeu? Então a Rey é fruto dessa nova visão. Então a Rey foi construída para ser do que ela é. Assim como o Finn, como negro, foi colocado para ser ali como que ele é. Do mesmo jeito Qual que foi o seu personagem que você mais... Como é que fala, professora, que você fala que é a Beatrix e essas coisas? Qual foi o personagem que você mais... não sei explicar, foi um que mais deu... como é que fala? Estrutura? Tipo estrutura. O personagem mais bem estruturado na história, né? Ele que é mais denso. Histórias ou essas histórias que eu tô contando? Dos seus livros. Não, de todos, todos, assim. A Emma, ela tem um pouco de Darth Vader, né? Vocês vão ver que em lê vai ter um pouco de Darth Vader, apesar do Darth Vader não ser o meu personagem preferido. Eu vou dar uma dica só para vocês quando estiverem vendo Star Wars. O George Lucas, ele explica que o Star Wars é a história de como uma pessoa boa fica ruim. Por que as pessoas ficam ruins? Por que de repente a pessoa é boa e ela fica ruim? Tem um porquê. Então é disso que trata Star Wars. Não é de guerra, não é de tiro, não é de poder Jedi, não é do porquê o Sith. A história é isso. É isso que conta a história do Darth Vader, é isso que mostra até o final. A Disney estragou a parte final porque virou uma maçaroca. Estragou, tal, mas e aí? O começo da história e o meio é sobre isso aí. Então é isso que tem que rolar nas histórias, né? Por que uma pessoa boa fica ruim? Na minha história, a Bruxa de Vok, também, ela se transforma em Bruxa de Vok em prol de um propósito, né? E aí, na nossa vida, quando eu sei que, por exemplo, vocês são tudo na mesma classe, é isso? Não. Alguns são do B, C, é tudo junto e misturado aqui. Vocês podem ter notado já que, às vezes, num ambiente, numa classe, numa escola, tem uma pessoa que é má no meio. Mas por que ela é má? O que ela está passando? O que ela está vivendo? Como será que está a casa dela? Como será que é o pai, a mãe, os irmãos? Como será o bairro que ela vive? As pessoas ficam más por algum motivo. Só que é que nem a história que ninguém quer aguentar 140 páginas para a hora do beijo, ninguém às vezes está com paciência para entender por que a pessoa está ficando má ou por que ela passou, entendeu? E às vezes quando a gente pensa, vê uma pessoa má, fala, por que será que ela está sendo má? Por que será que ela é assim? Se você pensar, você vai pensar a porrada de volta, entendeu? Eu acho que a parte de Jesus fala de tomar um tapa e dar outra tapa, né? Gerar outra face. Você está contando aí, né? Por que as pessoas ficam más, né? Eu estou lembrando, e eu sempre lembro disso, quando a gente estava na escola e a gente saiu, estava subindo a rua e a gente começou a discutir e o pessoal fez uma rodinha para ver a gente brigar. Não sei se você lembra disso. E eles queriam ver uma briga. E eu falei, pô, não quero brigar. Eu acho que você também pensou a mesma coisa, que você não queria. E aí a gente acabou brigando, né? E porque o pessoal queria ver alguma coisa, sabe, ruim acontecer. E é muito interessante. Você está falando do Star Wars, eu nunca tinha pensado dessa forma.
em relação ao porquê que uma pessoa é boa e ela se torna ruim. É muito interessante a visão de um escritor em relação de uma obra, né? Porque você cria as histórias, tem por detrás algo que é o cerne, né? Como que eu posso dizer, a alma, e aí que você joga na nossa mente essa percepção, pô, por que eu ajo assim, igual você está falando, por que o meu amigo na sala de aula é desse jeito? Quando você se questiona, se envolve, né, com isso, você faz aquele momento ser diferente, ser bom, né, se tornar algo bom. É muito interessante, cara. Legal mesmo, bicho, sabe? É uma visão, assim, difícil da gente que não tem essa alma de escrever, de trazer tudo para o papel, igual suas viagens, né? E você conseguir contar e quando você fala dessa forma, você faz a gente abrir a mente, né? Para uma outra realidade, né? É muito interessante, cara. Eu achei muito legal, cara. Então, e por trás de cada universo tem, por exemplo, a gente nem teve chance de falar do universo Marvel, de falar do universo DC. Por trás de cada herói, de cada história, tem algo muito maior e escondido, né? Então, é uma questão aí só de quando está lendo uma história, vendo um filme, tentar ir buscar o que realmente há por trás de tudo isso aí, né? Eu sou a rainha de achar tudo por trás, né, assim, das coisas, assim. Então, quando eu leio, tipo, Star Wars, eu já vejo rainha uma do spoiler crítica. também, viu? Eu também sou a rainha do spoiler, mas tudo bem. Ela vai ler os seus livros tudinho, vai falar tudo na aula. Assim, demora para ler que vocês vão ver só. Que logo eu já vou pegar para ler. E aí, o que acontece, assim, eu gosto muito de ver o que tem, assim, por trás da história, assim, nem Star Wars eu já acho que faz uma crítica muito grande ao fascismo, a ditaduras, então eu sempre já vejo com essa leitura. Então eu acho muito legal, assim, ter uma... E às vezes o autor nem tá pensando nisso, né? Mas já consigo enxergar tudo isso. Muita gente acha que tem a ver com fascismo, a ditadura, essa coisa toda. Mas, na verdade, os impérios, existem impérios na Terra, no espaço, em tudo que é lugar. É normal. No meu próprio livro tem os castelos, eles se configuram no império, né? E a ideia do império não tem nada demais. É mania de professora de história, não tem jeito. Para conseguir avançar, né? Por exemplo, se a gente for atrás, assim, a Bíblia é a maior história é o maior livro que já escreveram, né? Se você for lá atrás e for ver que o Império Romano, que antigamente era onde? Todo mundo lembra ou não? Que era em Constantinopla, que é onde hoje é a Turquia, né? Aí você pega lá, acontecendo a história de Cristo, e começaram a falar, puxa vida, tem um cara lá, o pessoal em Israel, estão tudo louco lá, com um cara que apareceu dizendo que é filho de Deus. A mãe do Constantino, né, do rei, foi lá, falou pro filho, eu vou lá ver que história é essa que está acontecendo, quem é esse cara aí que está falando que é filho de Deus? E ela foi em todos os lugares e construiu igrejas sobre os pontos onde Jesus apareceu. E aí voltou para lá para a Turquia, né? E falou para o filho assim, olha, nós vamos pegar essa cruz aí, vamos usar como símbolo, vamos unir o nosso império, que nós vamos usar isso aqui para dominar os povos, entendeu? E olha só que coisa incrível, que império é maior que o cristianismo? Perdão se tiver pessoas aqui ligadas à religião, mas só nós estamos falando coisas para pensar o que é por trás. Olha que loucura! O Ocidente todo quase sendo cristão, entendeu? Por conta desse movimento. Aí fala assim, não, porque Cristo apareceu lá atrás e porque ele foi importante. Não! A coisa explodiu para valer quando a Roma pega toda essa história e usa como algo muito maior, entendeu?
Então, assim, isso que tem por trás. E quando você começa a enxergar e a olhar o que há por trás, você vai entender, entendeu? Então, hoje a gente é cristão, por exemplo, vivendo na América, porque não tinha outra saída. A gente foi descoberto por Portugal e pela Espanha, que eram os dois maiores reinos cristãos, né? Não tem como. Se a gente fosse descoberto pela China, a gente seria budista, né? Então, isso que é legal, sempre tá observando o que há por trás, entendeu? Não necessariamente, né? A história que nos conta nem sempre é verdadeira, né? Francisco, é muito bacana. Cara, eu queria te agradecer esse nosso papo, que foi muito bacana, entendeu? Se por acaso tiver uma outra oportunidade, se você puder comparecer, entendeu? E até me arrepia, Francisco, eu sou um cara muito... Eu ainda toco, guitarra ainda, eu tenho essa... Ainda penso que um dia talvez eu vou ser músico, porque eu estou vivo ainda, né? E, cara, você não sabe o quanto é gratificante estar passando essa bola para essa garotada, que vou te falar uma coisa ainda, nem conheço ainda todos os alunos, por causa da pandemia, não voltei para a escola ainda, vou voltar em agosto, e eu quero agradecer você, em nome da Escola de Olinda, se a Carla quiser também... Você já assistiu Soul, já? Marcelo, já assistiu Soul? Ainda não. Eu assisti no Piaf, lembrei. Soul é aquela história do cara que foi contratado e no dia que ele foi contratado, ele morreu. Então... É professor, só que ele queria ser músico, queria ser um espetáculo, mas ele queria ser... Essa historinha aí, está contando. Só não morre, mas... Queria te agradecer. Queria te agradecer que a gente tem essa reunião, essa aula gravada. Se você quiser mandar para mim, eu te mando o meu e-mail, tá? No WhatsApp. E aí a Karen me manda, ou você me manda o seu e-mail, ou te manda essa reunião para você, cara. Não tem nem como... Eu acho que essa... E numa próxima vez... E essa reunião, acho que a gente vai também na diretoria de ensino, talvez, né, Karen? Com certeza. A Dioneia estava aí, ela vai divulgar com certeza. Numa segunda vez, a gente fizer... Francisco, te agradeço. E como são feitos os livros, entendeu? Como são feitas as histórias. Por que a gente gosta de algumas histórias e outras não? Porque a fórmula, a receita. Tantas páginas tem que acontecer isso. Tantas páginas tem que acontecer aquilo. Pode fazer uma só sobre isso. Legal. Nossa, não tem nem como agradecer. Foi muito bom, aprendemos muito. Adoramos. Muito obrigado mesmo, em nome da escola, em nome dos alunos, que eu acho que eles também adoraram. E agora você vai ter um monte de leitor. A gente não leu ainda, tá? Próxima vez vai ser falar quem leu, todo mundo. Que bom. Espero que tenham gostado aí, galera. Estão aparecendo as imagens. Obrigado mesmo. Tá joia? Obrigado, Francisco. Bom final de semana. A gente vai se falando, cara. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, viu, Karen, pela paciência aí. Falou.